Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Este vídeo aqui, diferentemente do outro que estou acostumado a fazer, né, como o professor Jean, oficina e aula de história, esse aqui é um vídeo chamado Umbanda Africanista, mas ele é direcionado à história e cultura da África, história e cultura afro-brasileira. Portanto, prestem atenção a esse vídeo. Vejam só, esse vídeo ele é direcionado também para quem vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular, vai fazer um vestibulinho de escolas técnicas, porque a história da África e cultura brasileira, ela é lei, né? A Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do estudo de cultura africana e do estudo de cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Portanto, sempre vai cair alguma coisa disso no Enem, sempre vai cair alguma coisa disso nos vestibulares e sempre vai cair alguma coisa disso nos vestibulinhos da escola técnica. Portanto, nos acompanhe aqui para saber como é que funcionou essa cultura maravilhosa que é a história e cultura africana, a história e cultura afro-brasileira. Vejam só. Aqui nós estamos no início da história, né? O primeiro contato do colonizador português em território africano, ou seja, no continente africano, se deu em meados do século XV, né? Na entrada, na passagem do período médio para o período moderno, né? Então, meados do século XV. Então, vejam só, lá por volta de 1480, o português estava mantendo os primeiros contatos com o africano. Então nós estamos aqui, a nossa formação do nosso vocabulário, veja só, ela em sua maioria, ela vem das línguas do Quimbundo e do Kikongo, que são das regiões onde atualmente é a região do Congo e região de Angola. Só que alguma dessas línguas aí, ela se tornou uma língua praticamente morta. Ela é falada por alguns, mas não por todos. Então, veja só, essa língua, ela foi, digamos assim, ela foi modernizada, porque agora, atualmente, se fala lá o Kingali, né? A Kingali é falada por gregos e troianos. Então ela tem uma estrutura do Quimbundo, né? Ela tem uma estrutura do Kikongo e ela é falada por todo mundo lá, é o Kingali, né? Sendo que também nós temos as línguas oficiais, né? Que é a língua portuguesa, né? Nós temos também a língua inglesa, um pouco da língua francesa também nessas regiões, né? Muito bem. Então nós temos aqui a região de Congo-Angola, antes da partilha da África, era formada por povos falantes do dialeto Kikongo e Quimbundo e outras línguas aparentadas, é o qual eu estava falando agora há pouco. Este grupo linguístico forma uma unidade cultural que se estende lá do Gabão meridional, né, indo até o Planalto de Benguela, do Oceano Atlântico ao sul, indo ao sul, até onde estão os Ovimbundo, no Planalto de Benguela. Esta história está documentada a partir do século XVI e foram escritas mais de 500 mil de páginas na época contemporânea sobre o período de 1500 a 1800 depois de Cristo. Não façam confusão com as outras histórias anteriores que eu tenho postado em outros vídeos, né? Que é aquela história geral, né? E que nós começamos na pré-história, nós vindo, né? Estamos falando sobre Egito, mas isso aqui é um outro canal, né? Esse é o canal de Umbanda Africanista, ou seja, é um canal onde particularmente nós vamos falar somente sobre história e cultura da África, história e cultura afro-brasileira. Tudo que é relacionado a isso vai estar dentro desse canal, Umbanda Africanista. Nos acompanha aí, tá? Então vejam só, gente, falando um pouquinho mais a respeito disso aqui, é necessário que se diga que aqui esse 1 milhão de páginas foi escrito do século XV em diante, né?
século XV até o século, aí nós temos entre 1500 e 1800, ou seja, do século XVI, né, até o século XIX. Mas por que aconteceu isso? Isso foi por causa da descoberta da imprensa, né? Anteriormente a isso, as histórias eram passadas de forma oral, não é mesmo? De forma oral. Então nós temos uma rica história que foi contada de forma oral. E justamente os historiadores, os griots africanos, que são os contadores de história, que eles contam as histórias dos ancestrais, dos pais, dos avós, eles vão contar essas histórias, principalmente se vocês pegarem aquela coleção da Unesco, né, a história da África, que são contadas por esses griots, elas foram posteriormente documentadas aqui entre 1500 e 1800 por causa do auxílio da imprensa. Espero ter colaborado com vocês, espero que vocês nos ajudem a compartilhar o nosso material, o nosso vídeo, espero que vocês participem isso para os seus coleguinhas, aqueles que estão fazendo Enem, aqueles que estão fazendo vestibulares, aqueles que estão fazendo vestibulinho de escolas técnicas, e também a vocês, professores, nossos colegas, vocês aproveitem o material que tem nesses vídeos para vocês reforçarem, né? Vocês incrementarem as suas aulas maravilhosas. Conto com vocês, divulguem, compartilhem. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.